Em nome de Jesus, somos gratos a Ti por estarmos nesta manhã dominical reunidos na Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para cada um de nós, para os que estão aqui, aqueles que estão acompanhando também. E nós rogamos ao Espírito Santo que a Tua presença venha nos trazer inspiração, venha nos dar entendimento e permitir, Senhor, que nesta manhã sejamos edificados para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Gente, podem se assentar. Hoje a nossa aula promete, a gente vai falar um pouco aqui sobre perspectiva bíblica, aqui sobre a conduta do cristão na relação de trabalho. E nós vamos, com base no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 20, nós vamos falar sobre o comportamento, né, do empregado cristão, sobre as injustiças que ocorrem no ambiente de trabalho. Vamos falar um pouco sobre o assédio moral nas relações de trabalho e também procurar, né, com a ajuda de Deus, descobrir aqui se o que você sofre no trabalho, você está sofrendo por bem ou está sofrendo por mal. Então nós vamos começar lendo aí o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 até o 20, que diz assim: Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, então Deus os abençoará por causa disso. Ainda continuando, né, a falar sobre o tema submissão, domingo passado o diácono Antônio Gomes falou aqui sobre a submissão às autoridades de governo, né, às autoridades governamentais. E agora Pedro, ele muda o discurso, ele sai da esfera de governo e ele parte para a esfera da sociedade. Ele vai falar agora sobre a relação de trabalho e como que o cristão deve agir dentro desse ambiente. Lembrando que aqui o propósito de Pedro, né, é falar para os cristãos, então como que eles devem ser em relação aos seus patrões. Logo no primeiro versículo que lemos, que é o versículo 18, ele começa dizendo assim: vocês empregados sejam obedientes aos seus patrões. Em outras versões, né, na linguagem clássica, você vai encontrar a expressão no lugar de empregado, escravos, né? Vocês empregados ou vós servos, né, sejam obedientes aos seus senhores. Esse termo, né, escravo, que foi empregado nas versões mais antigas, né, ele fica um pouco fora de contexto com a nossa sociedade atual, até porque nós não temos muita consciência, né, daquilo que da escravidão, né, a não ser com base naquilo que nós lemos nas Escrituras. Então, a impressão que dá que a Bíblia é um livro, né, que apoia, por exemplo, o feudalismo. A Bíblia é um livro que apoia, né, a escravização. Não é exatamente nesse contexto. Vamos lembrar que quando essa passagem foi escrita, há 2000 anos atrás praticamente, o modelo de sociedade
era totalmente diferente do nosso. Então, ao invés de nós ater aos termos, vamos nos ater aos princípios que a palavra quer ensinar. E aí a gente vai poder aprender melhor e tirar lições importantes para a nossa vida, né? Vamos primeiro falar um pouco sobre como que era a vida e a posição de um escravo no Império Romano. Lembrando que nessa época, né, toda a Judéia estava sob o domínio do Império Romano. Então, as diretrizes, né, culturais, elas partiam principalmente de Roma. E como é que funcionava nessa época essa relação de empregado, ou melhor, de escravo e senhor? Primeiro, as condições de vida de muitos escravos eram melhores do que as de cidadãos livres. Por quê? Os cidadãos livres, muitos deles, nesta época, não tinham sequer um abrigo. As pessoas dormiam na rua, em qualquer lugar. Muitos deles, por falta de emprego, né, pelo fato de serem livres, então eles tinham a liberdade de ir e vir, de fazer e acontecer. E muitos deles não tinham posses, não tinham bens, então eles acabavam, às vezes, dormindo nas ruas, ou às vezes alugando, né, quartos baratos para pernoitarem, e durante o dia ficavam andando pelas ruas. Existem alguns historiadores que dizem que os escravos desta época, muitos deles viviam dentro dos limites da casa de seu senhor. Qual que era a diferença, então, de um escravo e de um cidadão livre? O cidadão livre não tinha casa para morar, mas ele tinha o direito de ir e vir. O escravo, ao contrário, ele vivia sob o teto da casa de seu senhor, mas ele não podia sair daquela área que pertencia ao seu senhor. Então, alguns escravos moravam nos últimos andares das casas, às vezes eram reservados para os escravos. Outros moravam em casas de campos, né, nas casas de seus senhores, mas eles tinham um teto, eles tinham aonde se abrigar. Em algumas aldeias, por exemplo, os escravos e os libertos ficavam em acomodações fora das casas dos senhores, mas eram as mesmas acomodações. Ou seja, às vezes as casas que eram reservadas para os escravos eram também ocupadas pelos viajantes livres, né, pelos cidadãos livres, que buscavam esses lugares para se hospedar à noite. E um outro diferencial: o escravo, ele já tinha o seu espaço reservado pelo fato de ser servo, enquanto o cidadão livre tinha que pagar para poder pernoitar naquele lugar. As comidas e roupas dos escravos não eram inferiores dos homens livres, de habilidades semelhantes. É claro que a gente não está fazendo aqui a comparação da comida do escravo com a do senhor, né? Mas em relação às pessoas que viviam ali, mais ou menos dentro da mesma classe econômica. Em Roma, a maioria dos escravos se vestiam tão bem quanto os homens livres, porque os senhores, eles queriam que os seus escravos, né, os seus empregados, fossem bem vistos nas cortes, na sociedade, né, quando acompanhavam os seus senhores, quando serviam nas suas casas. Então os escravos acabavam gozando de alguns privilégios que nem mesmo os cidadãos livres de classe semelhante podiam desfrutar. Sêneca era advogado romano, né, filósofo. Ele viveu nos mesmos dias de Cristo e também de Paulo, ali de Pedro, foi contemporâneo deles. E eu encontrei um texto, né, de Sêneca, onde ele estava aconselhando os senhores a conversar, dialogar com os escravos. Olha a cabeça de Sêneca, né? Um filósofo, mas também advogado romano, que entendia que os escravos deveriam ser ouvidos nas suas reivindicações trabalhistas. E ele vai além, ele entendia
que os patrões deveriam também compartilhar a mesa com os empregados, porque fazendo isso, ele traria um equilíbrio, traria ordem, né? Ele escreve assim, por exemplo, olha, cargos honoríficos na administração da casa ou na distribuição da justiça devem ser atribuídos aos escravos, fazendo assim da casa uma república em ponto pequeno. Uma ideia bastante democrática para uma época tão difícil como esta, ou melhor, como aquela. Então Pedro, ele está exortando aqui estes escravos, né, a se submeterem a esses senhores com respeito. E é interessante que não foi apenas Pedro que procurou instruir os cristãos que eram escravos nessa época em relação aos seus patrões. Eu vou, ao invés de ficar usando a expressão escravo, eu vou usar a expressão empregado, porque eu acho que fica mais contemporaneizada. Mas a gente vai ver que Paulo também, por muitas vezes, ele orientou, então, os cristãos nessa relação de trabalho. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 5, olha o que Paulo diz: escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Quando Paulo escreveu também ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, ele fala assim: aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus ou dos nossos ensinamentos. Também quando ele estava escrevendo para a igreja em Colosso, lá em Colossenses 3:22, Paulo usa da mesma expressão, dizendo o seguinte: em tudo, né, escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. E não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm do Senhor. E também quando Paulo escreve ao jovem presbítero Tito, lá no capítulo 2, 9 e 10, ele fala assim: que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões. Para nós, né, que temos uma visão de uma escravidão diferente, né, opressiva, né, como a gente viu acontecer aqui no nosso país, lá desde o século XVI até o século XIX, é meio esquisito entender isso aqui, né? Mas naquela época, olha a democracia romana, né? Paulo está dizendo aqui para Tito: olha, orienta o povo aí, aqueles que são escravos, para não serem respondões, porque alguns eram mal criados, devido à liberdade que eles passaram a ter na casa de seus senhores. Ele fala: não roubem os seus donos, porque alguns também se apropriavam indevidamente de algumas posses de bens de seus donos. Aí ele fala: pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons, fiéis em tudo o que fazem. Porque desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, ou seja, do bom comportamento que eles tiverem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Lendo esses textos, né, a gente pode até, ter uma imagem distorcida de Deus. Um Deus que aprova a escravidão, né, um Deus que ordena ao seu povo que devem servir bem, que devem obedecer àqueles que são seus senhores. Mas lembrando que a gente está falando dentro de um contexto histórico diferente daquele que nós vivemos atualmente. Então Pedro, quando ele fala que os empregados deveriam respeitar os seus senhores, ele não vai muito profundo nessa questão de explicar o que ele quer dizer com a palavra respeito. Mas o contexto, né, quando a gente lê, não só o texto especificamente, mas todo o contexto, nós vamos entender o quê? Que Pedro está falando aqui para escravos cristãos, enquanto os seus senhores, em maioria, eram descrentes.
Então é o comportamento cristão num ambiente de trabalho onde quem lidera esse ambiente, quem governa, né, chefia esse ambiente, é a figura de um descrente. Então Pedro, ele orienta os escravos dizendo que eles tinham que respeitar esses superiores como prova do que? De temor ou de respeito a Deus. A gente vê isso lá em 1 Pedro 1,17, quando ele fala assim que quando vocês oram a Deus e vocês chamam de Deus, Deus de Pai, então na verdade vocês estão demonstrando um respeito que vocês têm pela pessoa de Deus. Em 1 Pedro 3, 2 e 15, a gente ainda vai estudar esses versículos, mas ele fala assim, olha, a conduta de vocês precisa ser uma conduta de respeito, uma conduta respeitosa, tendo no coração respeito por Cristo e o tratando como Senhor. A gente costuma dizer que Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, não é isso que a gente fala? Ele é o primeiro de uma nova criação, da qual nós somos filhos de Deus e somos irmãos dele. Mas Pedro está dizendo que quando a gente se refere a Jesus como Senhor Jesus, porque deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui que têm irmãos mais velhos. Vocês se dirigem aos seus irmãos, né, com meu Senhor, né? Com certeza não, né? É cara, é meu, é brother e por aí afora, né? Mas Pedro está dizendo, olha, como sinal de respeito, vocês se dirigem a Jesus como Senhor. Então, quando ele fala, olha, escravos, vocês precisam respeitar os seus senhores como vocês respeitam a Deus, o que ele quer dizer? Tratem eles da forma correta. O sujeito sei lá, naquela época tinha muitos títulos, né? Então, senhor fulano, não sei das quantas, trate ele dessa forma. Porque o título dele foi merecido ou não foi merecido, mas é dele. Então respeite ele, mostre esse respeito por ele, né? Trazendo para os dias contemporâneos, que a gente vai falar um pouco, depois tentar fazer uma comparação com aqueles dias e os dias contemporâneos, né? E as relações de trabalho nos dias de hoje. Você tem lá um gerente, um supervisor, um diretor da sua empresa. E de repente você chega chamando o cara, sei lá, e aí bicho, e aí meu, e aí cara, né? Sem dar a ele o devido respeito pela função que ele ocupa, ainda que ele seja teu amigo fora do ambiente de trabalho, às vezes até teu parente, mas quando está no ambiente de trabalho, existe uma hierarquia e o respeito é devido à pessoa pela função que ela exerce. Então lembrando da aula passada, né, quando ele falou sobre as autoridades também. O foco não estava nas pessoas, o foco estava na função que as pessoas exerciam, funções de governo. A mesma coisa em relação aos senhores, eles são senhores da casa. Eles são administradores, supervisores da casa. Então Pedro está dizendo, vocês precisam respeitar a função que eles ocupam em relação a vocês. Para nós que vivemos em países livres, tá, gente? E o Brasil é um dos países mais democráticos que tem no mundo. Ainda que alguns possam pensar diferente, nós vivemos num país democrático, num país livre, onde as pessoas falam até o que não devem e não são punidas por falar o que não devem. Isso mostra o quê? Que é um país democrático, que dá às pessoas a liberdade de se expressar, ainda que falando, às vezes, coisas inconvenientes. Então, a informação que a gente tem sobre escravidão, a gente obtém através dos livros de história, né? E lembrando que quando a história é escrita, né, ela é escrita geralmente pela parte predominante, pela parte que a maioria, pela parte que lidera, pela parte que governa. Então a parte predominante escreve a história a partir do seu ponto de vista. Por isso que quando nós estudamos história, a gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar pelo autor, porque às vezes o autor, ele
ele, por fazer parte de uma parte predominante, ele vai criar uma história dentro de um contexto que ele acredita. O legal é você ouvir as duas partes, para depois você chegar a um consenso. Então, a gente sabe muito pouco sobre as condições de vida de um escravo. Gente, não dá para comparar o século 21 com o século 20. O modelo de sociedade, o modo de vida, a cultura, eram totalmente diferentes do dia de hoje. Então, quando a gente olha para o passado, a partir dos livros históricos, dos registros históricos, a gente vai ter uma visão bastante distorcida daquela realidade, porque nós não vivemos ela, como também daqui a 100 anos, 200 anos, quando contar a nossa história, será da mesma forma, baseada em registros. Mas nós não vivemos esse tempo, então a nossa visão, ela acaba não sendo uma visão perfeita, verdadeira. Quando a gente olha, vamos fazer uma comparação só para nós entendermos, os países asiáticos, né? A cultura asiática em comparação, ou a cultura oriental, vamos dizer assim, vamos separar melhor, cultura oriental da cultura ocidental. Há uma distorção muito grande. É muito difícil para a gente entender isso. Então, às vezes, a gente julga a outra cultura com base naquilo que nós acreditamos, sem levar em conta as crenças e valores do outro. Então, vamos tentar entender o que Pedro estava dizendo, mas é claro que existe uma limitação aqui entre aquilo que eu estou passando para vocês e aquilo que de fato acontecia. Nós estamos baseados o quê? Na história, mas nós não vivemos esse tempo. Então veja, os ensinamentos de Pedro, e aí entra a questão que eu falei para vocês, ao invés da gente ater para o modo de vida dos escravos, para o modelo, né, de trabalho que existia naquela época, vamos atentar para os princípios que a Bíblia quer ensinar. Porque esses princípios, eles são aplicados também nos dias de hoje, na relação entre empregado e empregadores. É claro que você não vai ver hoje o teu empregador, né, o patrão, o dono da empresa, o administrador, o supervisor da empresa, você não vai ver ele como senhor, né, como era visto naquela época. Mas existe uma relação aí de respeito, de governo, de princípios que devem ser observados. Então vejam, a Bíblia, ela ensina que em nosso mundo, falando de hoje, nós devemos aplicar e defender os princípios do quê? De justiça, e de igualdade, de honestidade, de integridade, de respeito, de consideração. Estes são princípios que nós devemos seguir. Eu vejo, até abrindo um parênteses aqui, muitas vezes as pessoas esquecendo dos princípios e se atendo muito ao modelo histórico, né, da época. E aí a gente vê ainda hoje algumas pessoas lendo, às vezes, textos do Antigo Testamento e tentando aplicar aquilo que foi vivido 4.000 anos atrás, no dia de hoje, ou 4, até mais, 6.000 anos atrás, nos dias de hoje. A questão aqui não é a cultura, são os princípios que nós devemos observar. E os princípios bíblicos falam disso, de justiça, falam de igualdade, de honestidade, de integridade, de respeito, falam de consideração e muito mais. Nas disputas trabalhistas, tanto empregadores quanto empregados devem procurar sempre resolver as suas diferenças, não digladiando, né, entre si, mas buscando através da arbitragem, da conciliação, da conversa, do consenso, entrar em comum acordo. Vamos lembrar lá do conselho que Sêneca estava dando naqueles dias para os senhores romanos. Olha, vocês precisam ouvir os seus escravos, vocês precisam chamá-los para uma roda de conversa. É meio esquisito a gente imaginar isso, mas o Senhor sentado aqui, né? E os escravos em volta ali, vamos começar agora uma reunião de conciliação. Vamos ver aqui quais são as exigências trabalhistas de vocês. Mas naquela época já se falava sobre isso.
Mas era um mundo em transição, onde a força bruta ainda imperava em relação às ideias, né, e os conceitos de liberdade como a gente conhece hoje. Então, o empregador, uma coisa que a gente deve deixar bem claro quando a gente fala de princípios, o empregador, ele tem direito sobre o tempo contratado de trabalho do empregado. Uma coisa que todo empregado precisa entender é que quando você aceita um contrato de trabalho, seja informal, formal, seja emprego doméstico, na indústria, no escritório, liberal, seja home office, não importa. Aquele tempo que o empregador pagou, ele tem direito. Então aquele tempo não é seu, você abriu mão daquele tempo para prestar o serviço para alguém e você está recebendo por isso. Então isso precisa ficar claro. E a gente vai ver algumas questões comuns que acontecem nesta relação empregado-empregador que o cristão deve tomar cuidado. Segundo, o trabalhador tem direito de receber também o salário integral pelo seu trabalho, desde que feito com zelo e competência. Então isso é princípio. Independente de ser naquela época ou de ser nos dias de hoje, esse princípio continua valendo. Tanto que lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, Paulo fala assim, olha, quando estávamos aí, nós temos esta regra, ou seja, Paulo estabeleceu uma regrinha quando ele esteve em Tessalônica com relação ao trabalho. Ele fala assim, quem não quer trabalhar, que não coma. Isso é bíblico, isso é princípio. Se a pessoa não quer trabalhar, não quer contribuir, não quer fazer a sua parte, então Paulo está dizendo, olha, você também não deve comer. Estamos afirmando isso porque sabemos que entre vocês existem pessoas que são preguiçosas, que não fazem nada. E aí ele até acrescenta e fala, e ficam se metendo na vida dos outros. Então as pessoas não queriam comer, aliás, não queriam trabalhar, mas queriam comer. Quando dava a hora do almoço, eles se intrometiam na vida dos outros. Ia na casa lá do irmão Hélio, 8 horas da manhã, o irmão Hélio saindo para o trabalho, batia palma, ô irmão Hélio, tem café aí? Aí tomava café, depois saía, ia para a praça. Aí quando dava, sei lá, meio-dia, 1 hora, ia na casa da irmã Michele. E aí, que cheirinho bom, almoço, hein? E viviam assim. Então Paulo falou, olha, eu vou dar uma regra para vocês, isso é um princípio. Se a pessoa não quer trabalhar, então também não coma. Porque o trabalho e a alimentação estão relacionados entre si. Lá em Colossenses 4:1, Paulo também falou assim, donos de escravos, agora falando dos senhores, sejam justos e honestos na forma como vocês tratam seus empregados. Ou seja, o empregado tem direito a comer e você tem direito, né, de dar comida. Aliás, você tem dever de dar comida para ele. O empregado, ele tem o dever de trabalhar, mas também tem o direito de comer. Então é isso que Paulo estava ensinando. Alguns exemplos contemporâneos. Agora eu vou trazer para os dias de hoje, para falarmos um pouco sobre essa relação de trabalho que prejudica a imagem do crente quando ele não observa princípios bíblicos. E eu estou falando aqui de direito do trabalho, relação do trabalho, algumas situações que a gente vê de desleixo. O que é o desleixo no trabalho? O empregado que age com preguiça, preguiçoso. Ele é contratado para trabalhar 6 horas e 40 minutos por dia, ou 8 horas por dia, não importa, mas ele é preguiçoso, ele faz, como diz outro, serão. Ele fica ali devagarzinho, enrolando, com má vontade, desatenção, tem baixo desempenho. Aliás, hoje as empresas têm o conceito de avaliação de desempenho, que é justamente para ver se o funcionário ele está sendo producente ou não naquilo que ele faz. Isso não acontece só no ramo comercial, né, na área comercial. Isso acontece em todos os setores.
A empresa contrata a pessoa, tantas horas, e existem então alguns indicadores que vão provar se essa pessoa está ou não está agindo com zelo. Então, negligência em relação ao trabalho. Outra coisa é a insubordinação e a indisciplina. O desrespeito à gerência. Eu vou contar um testemunho aqui de um irmão que está aqui presente. E eu sei que ele vai entender, porque eu orei com ele e por ele, né? Nesta relação, o irmão é gerente de uma empresa. E um dia eu fui visitá-lo e cheguei lá e o empregado estava simplesmente desrespeitando o irmão, ignorou o irmão, que era o gerente dele. É claro que esse sujeito não deveria ser cristão, né? Não era cristão. Então, o irmão, sendo gerente e cristão, ele soube agir com muita calma, cautela e resolver a situação. Mas às vezes acontece ao contrário, você é cristão, e aí não tem respeito pelo gerente, descumpre uma ordem direta. Lembre-se que aquele tempo contratado não é teu, aquele tempo é da empresa e é do seu líder, daquele que te contratou. Abuso de liberdade e privilégios, ausência de bom senso, por exemplo. O bom senso em relação às pessoas, por exemplo, dois cristãos trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. O gerente é membro da igreja e o rapaz que é porteiro é pastor da igreja. Só que lá no trabalho, você não é o pastor da igreja, você é o porteiro da empresa. E o irmão não é o membro da igreja, ele é o gerente da empresa. Aí às vezes o que acontece? O gerente dá uma ordem para o porteiro, mas o porteiro olha para ele e fala: tu me respeita, rapaz, eu sou pastor. Você é pastor na igreja, você é pastor fora do ambiente do trabalho. Naquele momento, o seu tempo foi vendido, né? E está sendo pago, você está sendo remunerado para ser porteiro. Então naquele momento, você é porteiro. Então essa ausência de bom senso, de entender isso, que numa relação de trabalho, por que muitas vezes, irmãos, eu tive 30 anos de trabalho, 25 foi exercendo gerência, chefia, sendo líder de alguém. E eu confesso para os irmãos que nos últimos anos eu estava fugindo de contratar crentes, de ter crente no ambiente de trabalho. Porque não entendiam essa relação de trabalho, que é diferente da relação de membros, de irmãos na fé na igreja. Porque quando está no ambiente de trabalho, então, tinha algumas situações, eu cheguei a ter pessoas que não tinham o mínimo de respeito. Eu estava em reunião e porque ele era meu irmão em Cristo, abria a porta e entrava. E ficava sentado ouvindo a reunião que não tinha nada a ver. Então essa falta de bom senso e mau uso da autonomia, porque às vezes, né, o cristão, principalmente quem trabalha em home office e quem trabalha em área comercial. Eu estou fazendo home office, não tenho supervisor, não tenho gerente, não tem ninguém me observando, então eu posso fazer de qualquer maneira. Deixa lá o computador ligado e liga a televisão do lado e vai para a Netflix. Não pode acontecer isso, aquele tempo não é teu tempo. Ou deixa o computador ligado e vai fazer compras. Então, esse abuso da liberdade e dos privilégios é um problema sério. O comportamento inadequado em relação à política cultural da empresa, né? Hoje muitas empresas, elas estão trabalhando sob uma bandeira, né, que eles chamam de igualdade. E você que é cristão, precisa entender que se você for contratado para trabalhar num ambiente desse, dentro do ambiente, você não pode ficar querendo pregar para as pessoas. Se quer pregar, pregue com a sua vida. Mas você não pode chegar para as pessoas e ficar dizendo: olha, você sabia que seu comportamento é errado, você vai para o inferno? Porque quando você faz isso, ao invés de você estar contribuindo para propagar o evangelho, você está, na verdade, se prejudicando e também manchando a imagem, o bom nome de cristão. Então no trabalho, né, essa coisa de ter
um respeito à política cultural da empresa. Ah, mas eu não concordo. Então procure emprego numa outra empresa. Vai vender o seu tempo para outro. Porque se o teu tempo é daquela empresa, naquele momento você está sob a cultura dela e deve respeitá-la. Violação de regras morais, enfim, falsificação de relatórios, sabe? O crente não pode fazer isso. Eu conheci um amigo cristão que trabalhava na área comercial e ele falsificava relatórios de aprovação de crédito para poder vender mais. Às vezes o cliente chegava para ele e falava, olha, eu não tenho os documentos. E ele falava, não tem problema, a gente arruma um comprovante de renda para você, a gente arruma, não era avalista, era testemunha, né, para poder atestar a boa-fé da pessoa. Não, a gente se vira, a gente dá um jeito. Isso, na verdade, são falsificações de relatórios que o cristão não pode fazer. Atestado médico. O crente não pode comprar atestado médico no centro da cidade para ganhar 2, 3 dias para ficar em casa. Precisa ter não só o bom senso, mas entender que ele é cristão. Adulteração de documentos, vazamento de informações confidenciais, encobrir erros de colegas e por aí afora. Então nós precisamos ter cuidado. E quando a gente traz esta recomendação de Pedro, respeitem, eu estou falando só sobre respeito ainda. Nós precisamos entender que esse princípio, ele é primordial na vida de todo cristão, principalmente no ambiente de trabalho, que é o tema da aula. No versículo 18, ele ainda continua e fala assim, né, olha, vocês precisam ser obedientes aos seus patrões, né? Então, além de respeitar, obediente. Algumas versões vão dizer, amo o Senhor, né, o empregador. Mas aqui, na verdade, o que o termo está sugerindo aqui é o conceito de poder e de autoridade que aquele que está acima exerce sobre o empregado. Então, alguns serviam senhores que eram bons, eram atenciosos. Mas haviam também alguns empregados que serviam senhores que eram injustos e sem escrúpulos. Isso também acontece hoje, numa relação de trabalho. Às vezes você é contratado para trabalhar num determinado serviço, onde você vai ter um chefe que é uma pessoa maravilhosa, humana, né, que compreensiva, mas pode acontecer também de você trabalhar em algum emprego que você vai ter um chefe carrasco. Não sei se alguém aqui já teve chefe carrasco. Eu tive a felicidade de nunca ter um carrasco na minha vida, né? Até porque eu sempre tinha o pavio curto, então já resolvi o pavio curto, não no sentido de brigar, mas de questionar os direitos e resolver a questão. Então nunca tive esse problema. Mas às vezes pode acontecer de você estar num ambiente de trabalho onde aquele que lidera você é uma pessoa que não crê em Deus, né? Então é uma pessoa que descrente, é uma pessoa injusta e sem escrúpulo. Então Pedro, ele está informado sobre isso também. E ele sabe perfeitamente que alguns daqueles irmãos estão vivendo dentro desse ambiente, de um ambiente de injustiça. Então ele prossegue com a sua exortação e fala assim, olha, se vocês suportarem sofrimentos injustos, até aí tudo bem, mas tem uma vírgula no texto, e aí diz assim, sabendo que esta é a vontade de Deus, vírgula, ele abençoará vocês. O que Pedro quis dizer com isso? Vamos entender um pouco. O que a gente tem que observar? Primeiro, que Pedro, ele percebe, ele sabe que alguns irmãos estão sofrendo perversamente nas mãos de patrões injustos. Mas agora ele vai um pouco mais adiante, né? E Pedro vai falar aqui não só para aqueles que são escravos, mas eu penso que Pedro está falando aqui também daqueles que, mesmo sendo livres, tinham que se sujeitar às injustiças de alguns para poder sobreviver, para poder ter o seu ganho, a sua remuneração. Então Pedro, ele apela a esses irmãos para o ensino que ele aprendeu do próprio Jesus. E ele diz o seguinte aqui, olha, Deus abençoará vocês se vocês sofrerem injustamente.
Essa palavra abençoará aqui, do grego, a tradução dela literal seria Deus aprovará, ou seja, abençoar aqui no sentido de que Deus vai abençoar a conduta de vocês. E por que Pedro está falando aqui? Ele remete aos ensinos que ele teve de Jesus. Lucas 6, 32 a 35. Jesus fez esta pergunta: o que é, aliás, se vocês amam somente aqueles que amam vocês, o que é que vocês estão fazendo demais? Foi Jesus que perguntou. Olha, aí vamos levar para o ambiente de trabalho, que é o que Pedro estava falando. Se você ama o teu chefe e respeita o teu chefe, você fala bem dele, porque ele é gente boa, qual o proveito disso? Todo mundo sabe que o cara é gente boa. Aí Jesus fala, até as pessoas de má fama amam os que as amam, ou seja, falam bem daquelas que as amam. Mas se vocês fazem o bem somente para aqueles que fazem o bem, ele continua, o que vocês estão fazendo demais? Eu tive uma senhora que trabalhava comigo, que ela tinha um carinho muito especial por mim, ela falava que eu era o melhor chefe da vida dela. Então todo dia, de manhã, quando eu chegava, eu gostava de tomar café na cozinha com o pessoal, mas ela não deixava, ela já subia atrás de mim com uma xícara de café. Seu Aguinaldo... E ela fazia com muito carinho, eu achava muito bonito aquilo. Mas aí quando eu saí, foi outro chefe não era tão bom. Sabe o que ela fez? Uma vez ela mandou um áudio para mim e falou assim, seu Aguinaldo, ainda que ele peça, eu não levo o café para ele. Ele tem que vir tomar na cozinha, porque eu não tenho obrigação de levar. Ela estava certa, porque não era obrigação dela levar. Mas ela estava fazendo aquilo porque ela não concordava com ele. Então Jesus está falando, quando você faz alguma coisa boa para alguém que você acha que é bom, qual o mérito disso? Não tem mérito. Você está fazendo, é uma forma de você mostrar para a pessoa que você a considera. Mas aí Jesus continua e fala assim, olha, se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão pagar, o que vocês estão fazendo demais? Se eu peço um dinheiro emprestado para você, e você sabe que eu sou um bom pagador, agora tem um Encore, né? Então você vai lá e vê lá o meu Encore, você fala, nossa, nota quase 1.000, o cara é bom pagador, pode emprestar que ele paga. Qual o mérito disso? Até as pessoas de má fama emprestam para quem tem má fama, sabendo que eles vão pagar. Aí Jesus no versículo 35 fala, faça o contrário. Ame os inimigos e faça bem para eles. Vejam que por 3 vezes Jesus, ele repete a pergunta, o que é que vocês estão fazendo demais? Eu até poderia parar a aula aqui, isso aqui já daria uma pregação, né? O tema da pregação, o que é que vocês estão fazendo demais? Por quê? Vejam bem, fazer algo por alguém que pode devolver, que pode te beneficiar, não tem nenhum mérito nisso. Mas Pedro está defendendo aqui, fazer o bem àqueles que não podem te retribuir, aquele que talvez não vai pagar ou vai atrasar, aquele que fala mal de você, aquele que nunca te fez o bem, talvez nunca o faça. Aí Pedro, ele traz à tona as palavras de Jesus, que diz o seguinte, emprestem e não esperem receber de volta o que vocês emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Faça isso porque Ele é bom, tanto para os bons quanto para os ingratos. Então, na relação de trabalho, é o que Pedro está dizendo. Você deve fazer tudo perfeito. Você deve trabalhar para fazer e dar o seu melhor. Porque lembre-se disso, nas palavras de Paulo, vocês não estão fazendo para agradar pessoas, vocês estão fazendo para agradar a Deus. E Pedro, ele usa também, né, das mesmas palavras de Paulo para dizer, quando vocês fazem isso, Deus abençoará vocês. Ou seja, Deus vai aprovar a conduta de vocês, porque vocês estão mostrando que verdadeiramente vocês foram transformados por Cristo. Então Pedro usa desse princípio que Jesus ensinou, que mesmo no sofrimento injusto, o crente deve procurar agir com equidade, agir com respeito, agir com o mesmo amor, com a mesma dedicação,
sabendo que ele está cumprindo a vontade de Deus. Quando o cristão suporta a dor do sofrimento injusto, ele deve saber que ele está cumprindo a vontade de Deus. Aí, por que ele deve saber isso? Porque uma das coisas que o crente deve considerar também é o seguinte: isto que eu estou sofrendo porque Deus quer, ou estou sofrendo porque eu sou masoquista? Gosto de apanhar na cara, gosto de sofrer, eu gosto de ser, a escória. Não, Pedro está dizendo aqui, se você está sofrendo, e sabe que esse sofrimento é segundo a vontade de Deus, e o que é a vontade de Deus? Aí que o bicho pega. Porque a vontade de Deus na minha vida não é a vontade de Deus na tua vida. Então você está trabalhando, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Você está trabalhando numa empresa onde você sofre injustiças. Mas aí você tem um projeto de vida. Você tem um plano. Você quer, vamos pensar aqui, comprar uma casa ou construir a sua casinha. E você já traçou a meta. Você vai precisar de 5 anos trabalhando arduamente, fazendo o teu melhor, dando o seu melhor para economizar e ter a sua casinha. A vontade de Deus é que você tenha uma casa? Eu penso que sim, porque Deus quer abençoar os seus filhos. Ele quer que seus filhos estejam bem. Então, Senhor, olha, o meu desejo está alinhado com a sua vontade, mas tem um problema lá no trabalho. O cara é duro. O que você vai fazer? Faça o teu trabalho. Como quem? Para agradar a Deus. Faça o melhor. Dê o seu melhor. E aí vamos voltar àquela aula que Pedro falou que a gente deve agir como pessoas livres. O que Pedro estava querendo dizer? Tem uma mentalidade de liberdade. Você não é escravo do cara. Você não depende dele, você depende de Deus, mas você está naquele ambiente porque você tem um propósito, que Deus vai te abençoar através daquele ambiente. Então faça o melhor. E esqueça as injustiças, porque Pedro está dizendo aqui que se você focar naquilo que é vontade de Deus para a tua vida, então Deus vai te abençoar. Não sei se eu fui claro para vocês em relação a este exemplo, que me veio à mente aqui agora. O relacionamento do crente com Deus envolve ter consciência sobre quem é Deus, primeiro, quem é Deus na tua vida, consciência da presença de Deus na tua vida e consciência da vontade de Deus para a tua vida. Por isso que lá atrás nós estudamos que Pedro fala de agir como pessoas livres, porque alguns daqueles cristãos eram escravos. Eles não podiam sair para fora da propriedade de seu senhor. Mas eles não deveriam ter uma mente de escravos. Eles tinham que ter uma mente de pessoas livres. Então, em Cristo eu estou livre. Então eu estou fazendo para Cristo, para agradar a Deus. Quando há consciência de Deus, o crente desenvolve a capacidade de suportar a dor do sofrimento injusto. Ou seja, quando você tem essa consciência, quem é Deus? Quando você tem essa consciência que Deus está com você, que é vontade de Deus, porque Deus tem um propósito na tua vida, a partir daquilo que você está sofrendo, então você vai levantar cedo, para trabalhar, não chorando, não dizendo assim, meu Deus, mais um dia cruel na minha vida, não. Você vai levantar cedo, dizendo assim, obrigado Deus, porque o Senhor me dá mais um dia para avançar em direção ao alvo que o Senhor tem para a minha vida. O cristão, ele tem que ter uma visão, ter consciência, de uma visão profunda das realidades da vida, especialmente quando está sofrendo injustamente. No entanto, ele também sabe que sofrer com justiça por fazer o mal não tem mérito. Então, se ele é empregado, por exemplo, você foi dispensado do seu trabalho, você tem consciência do porquê você foi dispensado? Porque às vezes
essa punição, né, que vem com a dispensa, com a advertência, com a suspensão, com a quebra de um contrato, com a perda de um cliente, tem muito a ver com a sua conduta, tem muito a ver com o seu comportamento. Então Pedro está falando aqui, olha, o crente, ele sabe que se ele estiver sofrendo com justiça, ou seja, sendo punido porque ele fez uma coisa errada, então não tem méritos nisso, ele não tem que cobrar de Deus. Ah, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso que o Senhor mude esse quadro. Mas como mudar um quadro se o Deus é justiça e o cara está sofrendo por causa da justiça? Quer dizer, Deus vai ser injusto agora, só para atender o sujeito que não está sendo correto nos seus negócios, no seu trabalho. Então vejam, Deus não suporta os que praticam mal. Salmo 5, versículo 4 até o 12, o salmista fala sobre isso. Deus não suporta, Deus detesta pessoas orgulhosas, pessoas que gostam de maquinar para fazer o mal, pessoas mentirosas, pessoas violentas, pessoas falsas, pessoas que ficam criando situações, né, de murmurando contra o outro, caluniando. Deus não gosta disso. Então, se o cristão parte para agir desta maneira, e aí ele sofre justiça por estar fazendo mal, ele não tem que cobrar de Deus nenhum mérito, porque ele está sofrendo por causa do seu mal, daquilo que ele fez de errado. Um dos problemas comuns na relação de trabalho, que muitos cristãos enfrentam, vejam bem, se a pessoa, aliás, um dos problemas comuns é que eu estava lendo aqui um texto, e aí a mente ficou nos dois aqui agora, um dos problemas enfrentado pelo cristão, e também pelos não cristãos na relação de trabalho, é o assédio moral. O assédio moral, ele acontece em três vertentes diferentes. Você tem, por exemplo, o assédio na relação empregador e empregado. Há muito assédio nesta relação, empregador-empregado. Colegas de trabalho. E também entre empregado contra o empregador. São três tipos de assédios que podem desestabilizar emocionalmente a pessoa, pode colocar a saúde emocional dela em risco, a qualidade de vida da pessoa em risco. Quantas pessoas que sofrem, né, por estarem sendo assediadas moralmente no trabalho. E a gente vai falar um pouco também sobre isso, porque às vezes a pessoa assediada, e é isso não dentro daquilo que Pedro ensinou, a pessoa assediada, ela pode sofrer porque medo de desemprego, de exposição pública, de ter a sua moral colocada em xeque. Então, alguns exemplos que eu vou dar para vocês aqui de assédio. Assédio no ambiente de trabalho, quando, aliás, eu já falei sobre isso, sobre a preguiça, sobre a má vontade, sobre a desatenção, sobre a insubordinação. Mas existem 4 tipos de assédios que a gente tem que, como cristão, procurar tomar cuidado e agir dentro dos princípios que a palavra ensina. Primeiro, é o assédio vertical descendente, ou seja, ele vem de cima para baixo. É o superior assediando o empregado. Isso acontece às vezes, né? E aí, se você está nessa posição de superioridade e você é cristão, você precisa ter esse cuidado. Por exemplo, na área comercial, você tem aqui o irmão Hélio, que é da área comercial, numa posição hierárquica superior aos demais. Quando é que às vezes acontece o assédio? Vamos imaginar, algumas empresas já foram até punidas por causa disso em ações trabalhistas. Você tem lá a equipe de venda, todo mundo tem uma meta para atingir, mas nem todos vão atingir. Por mais que se esforcem, vez ou outra, por causa do mercado, da condição pessoal de cada um, existem muitos fatores envolvendo aí. Aí alguns não conseguem. Vamos imaginar que um colega não conseguiu. Aí o superior, ele faz o quê? Esse colega vai ter que pagar um mico. De repente,
vai ter que dançar de sunga na frente dos outros colegas, uma dancinha. De repente ele vai passar durante uma semana sendo chamado aí por nomes pejorativos. Esse é o tipo de coisa que o cristão que está numa posição hierárquica superior não pode ter em relação aos que estão na posição inferior. Porque isso é assédio. Então onde que está o princípio do respeito? Se alguém não conseguiu atingir a meta, ao invés de expô-lo, humilhar esta pessoa, né? Desmoralizar essa pessoa publicamente, o que se faz? É aquilo que a gente estava conversando um pouco antes da aula dominical aqui. A liderança faz toda a diferença. É conversar com essa pessoa e tentar ajudá-la para que ela possa ser restaurada e no próximo mês possa surpreender. O assédio moral organizacional é quando esse assédio faz parte da própria cultura do empregador contra o empregado. Ou seja, às vezes, essa disputa que existem entre funcionários e que às vezes a cultura organizacional da empresa, ela é ameaçadora. Olha, se você não atingir determinada meta, você vai ser dispensado, você vai ser punido com perda de parte do seu salário. Essa cultura, se você é empregador, né, você é patrão, cristão, você não deve adotar essas práticas, porque elas ferem os princípios do respeito e da igualdade que nós falamos. O assédio moral horizontal, que às vezes é entre pessoas do mesmo nível. Dois empregados que trabalham na mesma função, mas que passam a agir de forma incorreta, debochando, humilhando, pejorando o outro colega de trabalho. E existe também o outro que a gente chama de vertical ascendente, que é do empregado contra o seu superior, porque isso também acontece. Às vezes o gerente, ele sente-se ameaçado por aquele que é o seu subalterno, porque às vezes uma informação privilegiada que foi descoberta, alguma questão que pode prejudicá-lo, né? E aí esse que está na parte inferior passa o que? A pressioná-lo para ter certos privilégios. O cristão não pode usar também dessa conduta de querer intimidar a outros para obter privilégios. Então, gente, essa aula é muito grande, eu não vou conseguir terminar essa aula, mas eu quero já deixar aqui para vocês um convite para baixarem depois a aula lá no nosso ambiente virtual a partir de amanhã, porque a aula é muito enriquecedora, mas eu estou na metade da aula ainda. Como é que o cristão deve lidar com essa questão de assédio moral na relação de trabalho? Como é que você que é empregador, você que é gerente, ou você que é empregado, como é que você deve agir para enfrentar essa questão? Sobre isso Pedro vai falar no versículo 20. Vejam bem, primeira coisa que Pedro fala do mérito, quando ele fala assim, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o mérito de suportarem com paciência o castigo? Então nós temos aqui primeiro a questão do mérito. Ou seja, Pedro vai falar tanto da parte positiva quanto da parte negativa. Você está sofrendo por mérito ou não? Como eles poderiam reivindicar algum mérito se a causa do sofrimento foi causada por eles estarem fazendo o mal? Então a palavra mérito tem a ver muito com crédito. Você merece crédito? Eu penso, irmãos, que cada cristão, olha, seja ele patrão, seja ele empregado, profissional liberal, aqueles que trabalham por conta própria, eu penso que todo cristão, todo dia, ao se dirigir ao seu ambiente de trabalho, ele tinha que pensar o seguinte: eu tenho algum crédito, eu tenho mérito naquilo que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o melhor? Porque muitas vezes a gente vai a Deus em oração cobrar de Deus méritos, créditos que nós não temos. Nós estamos fazendo o melhor? O meu colega,
ele está produzindo 50 peças por hora, mas é possível produzir 80. Só que o meu colega disse que se a gente produzir 50 é melhor, porque aí a gente trabalha mais folgado. Mas dá para fazer 80? Faça 80. Não se meça pelos outros. Você é cristão. Dá o seu melhor. Ah, o horário de almoço é 1 hora. Ah, mas tem gente no trabalho que faz 1 hora e 32 minutos. Então eu vou fazer 1 hora e 32 também não. Faça 1 hora. Mérito. Então Pedro, ele chama atenção para isso. Ele está falando aqui, um escravo cometeu uma transgressão. E ele sabe que cometeu essa transgressão. Então ele foi punido. E aí Pedro fala, ele preferiu desobedecer o chefe, porque ele sabia que o que estava fazendo era errado. E agora ele vai ter que suportar o castigo. Então ele não merece compaixão. Não merece elogio. Na hora do corte, sabe, na hora da dispensa, o patrão vai chamar e vai dizer assim, olha pessoal, era possível fazer 50, aliás 80, mas vocês fizeram 50. Os que fizeram 50 estão fora. E aí de repente o cristão entrou na onda. Ele não tem do que reclamar, porque ele tinha consciência que podia fazer um pouco mais. Quando Jesus fala aos seus seguidores, olha, a justiça de vocês deve exceder, ou seja, deve ser maior do que a justiça dos escribas e fariseus. Jesus estava dizendo, o comportamento de vocês tem que ser melhor do que o dos outros. Você não pode se medir, se deixar medir pela média, ou abaixo da média. Você tem que medir por cima, e fazer mais e melhor, porque é nisso que Deus te abençoará. Então, a segunda coisa que Pedro fala aqui é da recompensa. Quando ele fala assim, se vocês sofrem por terem feito bem, suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará. Quando o empregado cristão, eu estou pulando alguns tópicos aqui por causa do tempo, mas quando o empregado cristão faz seu trabalho de acordo com a vontade de seu patrão, ele também está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Qual era a meta? Qual era o propósito? O que era para ser feito? Nesse caso, se o empregado faz o bem o seu trabalho, ele faz de acordo com aquilo que foi solicitado, mas mesmo assim ele é punido injustamente, aí Pedro fala, calma, continue fazendo certo, continue fazendo bem feito, mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus, ela virá em seu favor. Sempre que possível devemos evitar as punições. Quando o sofrimento é inevitável por causa da fé em Deus, devemos suportar pacientemente. Vejam bem, Pedro está falando aqui de suportar as injustiças quando você faz tudo certo. Porque ele fala, se você fizer errado e você sofrer castigo, é merecido. Não tem mérito nisso. Mas agora, você está fazendo tudo certinho e alguém está dizendo para você, olha, não gosto de você porque você é crente, não gosto de você porque você faz tudo certinho. Sabe o colega lá dos 50 e dos 80? Aí o colega dos 50 chega e fala, por que você está fazendo 80 se pode fazer 50? Eu estou dando o meu melhor. Não, para com isso, não tem que dar o seu melhor. Não ouça o teu colega, ele vai ficar ali, sabe, na tua orelha, vai dizer que você é aquelas expressões que eles usam. Eu peço perdão aqui para usar uma dessas expressões coloquiais, muito comum que as pessoas falam, você é um puxa-saco, você é um traíra, você é isso e aquilo, chegadinho do homem. Não, você é chegadinho de Deus. Você está fazendo o melhor porque você é de Deus. Então suportar tanto sofrimento injusto por causa da vontade de Deus resultará em aprovação divina e bênção na vida de vocês. Eu vou pular aqui uma grande parte da aula e dizer o seguinte, embora a escravidão seja algo que pertence ao passado em nossa sociedade, ainda hoje há casos de assédio nas relações de trabalho, né? Então, nós não vivemos mais numa sociedade onde pessoas são escravizadas, pelo menos não deveriam ser, mas existem essa coisa do assédio nas relações de trabalho. Existem opressões
que não é físico, mas se manifestam de forma de abuso verbal, ou seja, palavras que às vezes ofendem. Você faz uma coisa bem feita, mas alguém procura te ofender, te criticar injustamente. Regras desonestas. O patrão, ele coloca uma regra que às vezes fere até a própria lei trabalhista. Práticas antiéticas no local de trabalho. Mas você é crente. Olha só, algumas pessoas não conseguem expressar suas queixas por medo de perder a sua principal, única fonte de renda, ainda mais num tempo que nós estamos vivendo de pandemia, onde as pessoas estão com medo de ficarem desamparadas. Além disso, a opressão não física, geralmente ela é muito sutil, né? Ela não é a opressão física, a violência física é mais fácil de ser comprovada, porque ela deixa marcas, hematomas. Mas a opressão, né? O assédio não físico, ele é sutil, às vezes criativo, porque às vezes é uma situação onde você não tem como reagir, você não tem como se impor, você não tem como se defender. Às vezes também é vago, porque às vezes a pessoa no ambiente de trabalho, ela está conversando com alguém aqui, está te assediando, mas ela não está falando com você, você está trabalhando aqui, e a pessoa está aqui do lado, falando de você, indiretamente. Porque ela não se dirige a você, então ela está falando de uma outra pessoa, mas você sabe que é de você. E aí dá aquela vontade, né, de levantar e falar, você está falando de mim? Aí a pessoa fala, cara, você é louco. Eu citei o teu nome, eu falei alguma coisa de você, eu estou falando de outra pessoa. E aí você vai passar vergonha. Então o que você faz numa hora dessa? Tenha a mente de uma pessoa livre, livre por Cristo. Você está servindo a Cristo, bloqueia, neutraliza esses ataques. Vejam bem, muitas vezes não tem indícios que possam comprovar o assédio. Às vezes dificilmente pode ser demonstrado um ambiente de trabalho, uma mulher que pode ser assediada e que não tem como comprovar isso. O que fazer? Muitas vezes ela vai dizer e ninguém vai acreditar. Então, a todos que sofrem em silêncio, no seu local de trabalho, no seu ambiente de trabalho, quando eu falo de ambiente de trabalho, entenda que eu não estou falando só daqueles que têm emprego formal, que são empregados. Eu estou falando de empregadores, eu estou falando de superiores hierárquicos, eu estou falando de empregado, eu estou falando de trabalhadores autônomos, você que trabalha no comerciante, que é profissional liberal, não importa o que você faz. A todos aqueles que sofrem em silêncio, Pedro diz assim, se vocês sofrem porque estão fazendo a coisa certa, estão fazendo bem, e suportam tudo isso com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Você tem a mente de Cristo, então bloqueia, neutraliza essas coisas e continue trabalhando no foco, naquilo que você deseja, naquilo que Deus aprovou para a tua vida. Ele diz, Deus abençoará você. Amém, meus irmãos? Eu vou ler deixa eu ver aqui, a irmã Iraí, ela colocou, se a pessoa diz, vou ter um dia cruel, vai ter mesmo, porque já está profetizando, você já está dizendo que vai ser ruim, então já começou ruim na hora que saiu de casa. E a Eduarda põe, devemos seguir o que a palavra do Senhor diz, quer comais, quer bebeis, qualquer coisa que vocês façam, façam para a glória de Deus, assim o Senhor nos recompensará por sermos fiéis a Ele. Amém? E quando a gente faz para Deus, irmãos, a gente faz sempre acima do 100%. Porque a gente sabe que nós não vamos dar qualquer coisa para Deus. Amém?